Vai dar. Boa noite. Ai. Começando aqui a transmissão por vários locais para vocês. Hoje a gente veio falar As 3 redes, né? das 3 redes. A gente veio falar do primeiro dia, né? Trazer os principais destaques do primeiro dia de congresso de cirurgia bariátrica e metabólica, o Congresso Brasileiro, que está acontecendo aqui no Rio, vai até sexta. E a gente veio trazer os principais destaques hoje, alguns tópicos, algumas palestras que nós acompanhamos, para quem se interessar pelo tema de cirurgia bariátrica. E para quem já conhece também, né? Tem muita gente interessada, é bom sempre para aprender. Eu sempre trago para os pacientes, quando chegam em consultório, a importância de conhecer toda a questão da cirurgia bariátrica. E aí saber que não é só sobre um corpo que você em algum momento vai chegar ali e vai conquistar. Que é muitas vezes a expectativa. Mas sim, você vai ter um processo a passar por isso e você vai ter que estar se adaptando. Certo? E aí vamos começar pela expectativa, pela surpresa que foi chegar no congresso e o uso de tecnologia que teve nele. Eu digo que eu sou apaixonada por um autoatendimento. Quando eu chego no mercado que tem autoatendimento, cinema que tem autoatendimento, qualquer coisa que disser assim, você se atende sozinho, não precisa de ninguém ali. Isso. Eu adoro. Então, assim que a gente chegou, era só colocar o CPF e aí a menina tava lá, só imprimia a tarjazinha e colava no crachá. Então, foi maravilhoso. E aí eles utilizaram em vários. Tinha os telões com a parte de programação. Teve muita coisa tecnológica. Então, eu valorizo muito isso. Principalmente porque eu percebo que a saúde muitas vezes demora. A tecnologia a gente utiliza em muita coisa, mas na saúde a gente retarda isso bastante. Isso, tinha estandes de autoatendimento e do congresso todo pelo aplicativo, então... Sim, a programação, a gente podia colocar na agenda, também teve isso. Prático para a gente se orientar, as salas, então isso aí foi meio que faça você mesmo, foi bem legal. Foi bem legal. E amanhã a gente vai mais nos estandes, a gente fez alguns vídeos, depois a gente posta, mas teve essa parte. E aí, começando pelas aulas, eu acho que a que mais impactou a gente foi a do idoso. Sim. Tiveram várias salas, e aí tinha a sala de bariátrica adolescente, que a gente não chegou a ver, mas a primeira que a gente viu foi a de idoso, e foi maravilhosa. Sim, as salas são simultâneas, né? Então acaba que tem muito tema bacana, mas nem sempre a gente vai poder estar em todos, o que a gente quer naquele horário. E a do idoso foi até uma dica de uma amiga nossa, que é cirurgiã, e disse, não, eu vou para do idoso. E eu disse, vamos lá, vamos ver como é que vai ser essa palestra. Foi muito surpreendente, trouxe conceitos bem interessantes, porque a gente tem uma resistência, né, a indicar determinados procedimentos após 65 anos. Então, a sala trouxe estudos que mostram o benefício da cirurgia bariátrica também após os 65 anos. Obviamente que avaliando-se o grau de comprometimento desse idoso, né? Mas a palestrante trouxe até um exemplo de uma idosa que tinha algumas comorbidades e que operou após os 65 e teve uma sobrevida de mais de 20 anos com qualidade de vida, veio a falecer só aos 93, com qualidade de vida, com mobilidade. Então foram conceitos bem interessantes discutidos de melhora dessa qualidade de vida, melhora da mobilidade. Muitos idosos têm limitações motoras importantes por causa de artrose e da obesidade associada. Então, quando acontece a perda de peso, acontece uma melhora substancial da mobilidade e da qualidade de vida desse paciente. Então, isso eu acho que foi um ponto principal, né? Foi. Mas, além disso, além de parte técnica, também foi muito batido as questões de suporte multidisciplinar, de se traçar um plano terapêutico específico, individualizado para cada paciente, de se ter um acompanhamento com outros profissionais. Então, houveram várias salas com profissionais da educação física, da psicologia, da nutrição,
reforçando que o processo de emagrecimento de forma geral, né, mais especificamente da cirurgia bariátrica, desse procedimento que envolve uma mudança importante da vida do paciente, quando ele é participado com uma equipe multidisciplinar, ele acontece de uma forma muito melhor. Então, quando esse paciente ele tem acesso a um educador físico, a um nutricionista que possa fazer as devidas suplementações, elas são muito importantes. Também foi trazida a importância da suplementação, principalmente com o whey, né, com a creatina, especificando-se faixa etária e necessidade. Então, dose de segurança também, isso. Acesso. Isso, para cada paciente existe uma dose por quilo que deve ser calculada de acordo com a necessidade individualizada do paciente. Então tem que se ver a aceitação, mas também é muito seguro ser feita a creatina de 3 gramas, né? Os estudos mostram que essa faixa de quantidade de creatina é muito segura e é necessária para a manutenção de massa muscular. Sim. Então a gente tem que pensar nesse paciente vivendo mais. No Brasil a gente tem expectativa de vida hoje do homem de 73 anos, mas a mulher já passa dos 80. A média entre ambos os gêneros é de 77 anos. Então a gente está vivendo mais, a gente tende a viver mais até 2050. Então a gente tende a ter 1/4 da população de idoso muito em breve. Então como é que a gente quer viver? Então a gente que ainda está jovem, dá tempo da gente planejar um envelhecimento com longevidade e qualidade de vida. Mas quem já está lá, como é que a gente pode ofertar melhor qualidade de vida? Então, para os que têm indicação, cirurgia bariátrica sim, né? Eu confesso que eu saí da sala repensando também alguns conceitos, por ser uma médica clínica, muitas vezes tem uma visão bem conservadora de algumas coisas, mas a sala me trouxe novos conceitos, novas perspectivas sobre a importância realmente de lançar a mão desse procedimento que muda a vida do paciente, né? E com responsabilidade, com né? responsabilidade. Porque é muito importante. A gente tem a suplementação, por exemplo, como a gente falou, que existe uma dose de estudo, mas que também existe um protocolo de uso. Existe uma quantidade por peso. E aí a gente tem que ver a massa daquele paciente para calcular isso. E existe também um período de uso. Então é muito importante o profissional estar ali próximo. E foi discutido também exatamente esse suporte que os pacientes muitas vezes não têm e que eles precisam ter, que é essa rede de apoio, é a família dando suporte, é a família dando apoio, é ter os profissionais, porque a gente fala em atividade física, fala em ter uma qualidade de vida, mas muitas vezes eles não têm esse acesso ou fazem de maneira sozinha e perde o estímulo ou se lesionam e tem problemas. Então é muito importante tudo isso. E uma coisa que foi trazida também é a descontinuidade do acompanhamento. Tá? Então, quando possível, é importante que a gente tenha uma equipe, né? Uma equipe de bariátrica para chamar de nossa, né? O paciente, no caso, e que ele possa continuar com essa equipe. O cirurgião de referência, o nutricionista de referência, o educador físico. O que acontece muitas vezes é que o paciente se perde no processo. Então, às vezes, ele descontinua essas suplementações, a realização de exames laboratoriais, que também deve ser periódica. Sim. E o quanto que é importante, por exemplo, porque tem muita... do mesmo jeito que se perde peso, mas a gente está perdendo ali também muita massa. E quando a gente não suplementa e não treina... E aí vem o que a gente chama de sarcopenia, e eles mostraram muito, todos bateram na mesma tecla lá do músculo ficando bem fragilizado, Exatamente. Perder muito volume, e aí perde força, e muitas vezes é onde o idoso se acidenta. A partir dos 50 anos, a gente já começa a perder massa muscular. Naturalmente. E está incutido no meio popular, né, hidro e caminhada como exercícios físicos. São importantes, exercícios físicos aeróbicos são necessários, principalmente a recomendação de 150 minutos por semana. Mas hoje a gente já sabe a importância do músculo, da presença das miocinas para a sinalização de qualidade da insulina. Então, ter músculos é necessário e a gente vai perdendo isso. Então,
vamos trabalhar para ter músculo. E para o nosso paciente idoso, a suplementação é fundamental sim, para que a gente possa chegar na cota de proteína e manter esse músculo e, consequentemente, a qualidade de vida. E aí nessa alimentação tem muito cuidado, porque muitas vezes eu não entendo, mas a gente tem uma cultura que aí se estende até essa velhice, que é de comer muito carboidrato e comer pouca proteína ou não comê-la. É aquela coisa do pãozinho com a margarina, ou pãozinho com manteiga, o cuscuz com manteiga, ou não sei o que, mas a gente não come o ovo, a gente não come a carne, a gente não come o frango, e é muito necessária essa proteína. E aí a gente passou para uma aula de microbiota intestinal, e aí como fala a professora, a Dani Magro, ganhou um presente, né? O que é que acontece com o paciente ela bariátrico? Traz a perspectiva na aula da microbiota de uma mudança, né, importante do perfil da microbiota. Ela até cita que é um presente que o paciente ganha. Então, a nossa microbiota ela vai ser formada basicamente a partir do que a gente come. E muitas vezes o paciente que tem bariátrica vai passar por um processo de reeducação alimentar e uma melhor importância dessa microbiota. Os detalhes eu vou deixar para a nutricionista, porque são detalhes bem específicos da parte da nutrição. Mas até isso melhora bastante quando o paciente se submete a uma cirurgia bariátrica. E aí quando é que ele começa a destruir? Quando ele começa a consumir os ultraprocessados, a bebida alcoólica, os industrializados, deixar de comer comida de verdade, que é justamente o que fortalece a nossa microbiota, o que faz ali o nosso intestino trabalhar direitinho, as nossas fezes saírem lindas, bonitas, bem organizadas, essa boa alimentação, é o beber água. Então, quando a gente começa a incluir esses alimentos novamente na nossa rotina, a gente dá essa rasteira no presente que a gente tinha ganhado. Só para quem está aqui, né? Microbiota são as bactérias que colonizam o nosso intestino. Então, que são necessárias. Que são necessárias. Então, a depender de como a gente está se alimentando, elas vão ser bactérias do bem ou não necessariamente do bem, ou as bactérias do mal. Mas é isso. Então, normalmente a gente encontra um ambiente endógeno muito desorganizado, né, com uma flora bacteriana muito diferente do que era para estar. E quando o paciente se submete a uma cirurgia bariátrica, ele já tem uma melhora disso. E se ele se mantiver, né, com um bom estilo de vida, ele tende a manter, né? Então, comer comida de verdade, como a gente sempre cita, né? Legumes, frutas, raízes, comer comida de verdade. Comida de verdade. E aí a gente viu também várias salas lá a importância do acompanhamento multiprofissional. Vimos uma estrutura do Hospital das Clínicas em Pernambuco. Em Recife tem o HC, e lá tem uma sala de atividade física muito boa, onde são feitos diversos trabalhos na área, que lá é onde tem a maioria das cirurgias, né, do SUS. E esse acompanhamento muito profissional com atividade física, e vimos também psicóloga falando de grupo terapêutico, a importância de ter grupos falando, entendendo a importância do processo, passar o processo ali, ter o suporte, ter o apoio, saber que não está passando sozinho. Eles já até relataram estudos que foram feitos em torno de 10 sessões para sempre ter esse acompanhamento, e aí as expectativas, e o que conseguiu, o que conquistou. Achei de grande importância. Uma coisa que está chamando bem atenção, que embora tenham muitas salas, né, voltadas para técnicas cirúrgicas, mas a gente também tem uma grande quantidade de salas que contemplam a equipe multidisciplinar, né? Então, como a Aninha falou, a gente teve uma sala com a psicóloga trazendo essa perspectiva do acompanhamento em grupo, onde você escuta outras histórias, observa que você não está sozinho nesse processo. Essa aula do educador físico da Federal, que traz a perspectiva da implementação da atividade física, normalmente pós-op, é orientado o início de movimento, já com algumas horas após a cirurgia, movimentação da cama. Um mês ali você ainda não faz nenhuma atividade, né, muito leve por causa do pós-op especificamente, mas a partir do segundo mês já vai com o educador físico, já começa... Mas como falou, né, mesmo a partir do primeiro dia da reunião já se movimentar na cama
E a partir de 30 dias eles têm um programa que é 30 dias, 2 meses, 6 meses, 8 e 12. Se eu não me engano, funciona assim a evolução. Exatamente. E para que o paciente possa ir evoluindo na atividade física, implemente a atividade física de fortalecimento, a atividade resistida é importante. É importantíssima. Gente. A gente tem uma resistência importante ao ambiente de academia, de musculação, mas é extremamente fundamental que a gente comece a repensar isso, a encarar isso realmente como uma poupança para a nossa longevidade. Então, essa perspectiva da equipe multi foi muito, muito colocada. Muito. E é muito importante que esse paciente tenha essa rede de apoio, essa rede de suporte. E também dentro do seio familiar. Né? Ele sinta que ele tem um apoio da família. Sim. Que ele suporte, né? Ele vai ter o suporte para ir para suas consultas, ele vai ter uma casa que pode estar melhor adaptada ainda. E da alimentação também. Alimentação. Porque se você tá ali, você fica o tempo inteiro sendo tentado com os alimentos, porque a gente sabe que o engordar, a obesidade, ela não vem até... Teve o evento essa semana que eu fiz a Sala Secreta e estava explicando sobre isso. Que não é sobre o pecado capital ali, de ter a gula e a preguiça. E aí você chega à obesidade por esses fatores. Não, existem diversos fatores e é muito importante que a gente tenha essa relação com a família ali, o seio familiar. Isso. Porque como Thaisa está falando, é exatamente isso. O desafio é manter essa dieta, porque as questões estão na cabeça. Não é só você, não conseguir comer, mas muitas pessoas têm a questão de, eu não consigo comer e beber, mas então eu escolho beber. E se torna um alcoólatra. Então, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade. E aí a importância desse acompanhamento multiprofissional. Porque aí você vai estar em todas as instâncias. Outra coisa muito legal que a gente viu foi sobre gestante. Tivemos uma tarde com muitas discussões sobre gestante. E aí bem legal, porque em consultório eu já tive diversas situações, já tive situação de paciente que fez a bariátrica, estava grávida, engravidou depois. E lógico, quem faz a bariátrica está com uma expectativa. E aí vem uma gravidez que requer outras questões. E aí eles trouxeram o risco da gestação durante a obesidade, o quanto que é importante a mulher se preparar para gestar antes, ela reduzir essa obesidade, ela estar num corpo melhor. Até porque uma frase que eu até postei nos stories que eles trouxeram foi que o que acontece ali no ventre, ele vai para o resto da vida, o que acontece na gestação, né? Isso. Daquela criança. E a gente, na nutrição, a gente tem muito o trabalho dos 1000 dias, que é desde antes da mulher engravidar, ter esse cuidado até os 2 anos de vida da criança. E aí ter essa atenção com essa criança, e aí o que a mãe come durante essa gestação, questão de suplementação, questão de exames, que muitas vezes não são acompanhados de maneira correta, e ter muito cuidado com esse preparo da gravidez. Isso, né? Então, se ainda em obesidade, tentar melhorar o peso, se preparar antes, observar as suplementações. Quando já se submeteu à cirurgia bariátrica, o ideal é que seja uma gravidez com planejamento, que também possa ser avaliado previamente, principalmente ácido fólico, ferro, cálcio, que são suplementações que se fazem necessárias muitas vezes após o procedimento da cirurgia bariátrica. É importante a suplementação. Então, se eu fiz bariátrica e foi uma gravidez que não foi planejada, existem riscos adicionais, existem os riscos da própria gestação, que existe uma mudança do ambiente endógeno, uma mudança natural fisiológica do corpo dessa mulher, mas também a questão da bariátrica, né, das suplementações, de como é que está a parte nutricional. Da parte que o organismo já vai ter dificuldade em absorver. Exato. O ideal é que se espere de 12 a 18 meses pós-bari para que se pense, se planeje uma gestação. Tá? Então, que isso seja feito da forma mais planejada possível para não se adicionar riscos, porque eles existem, certo? Então, isso aí é o ideal. Mas, de forma geral, o que a mesa trouxe foi essa importância do acompanhamento de suplementação, do planejamento, né, prévio, antes da gestação,
Do cuidado integral. E do cuidado integral da equipe Isso. multidisciplinar, né? Muito legal estar ouvindo isso, sabe, nas palestras. Vai ser o Nutri, vai ser o gineco, vai ser o endócrino, então vai ser uma equipe multi que vai estar junto dessa paciente. Então ela precisa saber que está com suporte, que está com amparo para que tudo aconteça da melhor forma. E fechamos com chave de ouro. Foi, eu gostei demais. A última palestra da tarde foi mídia digital na área da saúde. E aí foi muito bom, porque eles trouxeram as resoluções éticas que estão para ser aprovadas, para ser lançadas em março, se eu não me engano. Na verdade, elas foram divulgadas, mas Sim. vão ser Começam efetivamente validadas a partir de março de 2024, as novas resoluções do CFM, Isso. que acaba por nortear também muitos outros conselhos. Eu gosto de usá-la porque ela acaba sendo a mais rígida, e aí ela serve de parâmetro para a gente não estar errando aqui na rede social, porque é muito importante a gente ter ética em tudo que a gente faz. E aí foi muito bom, muito esclarecedor, eles trouxeram isso. Trouxeram essas questões de atenção aos profissionais, o que pode, o que não pode. E trouxe também o discurso do quanto que a gente tem de demanda na internet, né? A gente hoje tem uma demanda de informação muito grande. A gente faz assim no Google, em questão de segundos, a gente tem muitos dados, muitas informações. Mas muitas vezes a gente não tem a cautela de saber se essa informação é fidedigna, se ela está sem interesses ali. Então, tudo isso é muito importante, que a gente passe por esse crivo e está, assim como a gente aqui, com esse trabalho de formiguinha, informando, porque a gente só pode ir contra a desinformação fazendo o contrário, que é informando corretamente. E para vocês que não são da área de saúde, o que é importante observar, né? O médico, ele só pode... E eu vou falar da parte médica. Ele só pode se titular especialista numa área se ele tiver o registro de qualificação de especialista, o famoso RQE. Então, se tiver na bio dele que ele é médico de família e comunidade, que é, no caso, a minha especialidade, eu tenho que divulgar o meu RQE. Né? Então, observem, né? A gente tem hoje uma rede com, realmente, como a Ana falou, múltiplas fontes de informação e não sempre tão fidedignas, nem realmente com as melhores intenções. Então, procurem profissionais que sigam os preceitos éticos e sejam realmente especialistas, mas a gente tem resolução nova que legisla isso de uma forma mais clara para a gente, profissionais médicos. E vocês que estão aí do outro lado, a gente tem vários meios. Do site do CFM, você pode fazer uma busca do profissional. Do então CRN você bota também. Você bota lá exato. Você bota lá nome da pessoa, sobrenome, estado. Você não precisa nem saber qual é o CRM. Isso. Vai vir uma listinha daquelas pessoas, você vai checar lá qual é a especialidade e tal. Então, para a gente se resguardar. Mas foi realmente uma mesa... E todos os palestrantes que estavam lá lamentaram porque estava com a sala bem vazia. E assim, isso não é o futuro, isso é o presente, né? O que a gente está fazendo aqui para vocês agora é trazer os principais pontos, mas é isso, é produzir uma mídia, produzir um conteúdo para informar vocês e formar vocês para ficarem mais atentos e trazer novidades sobre determinadas áreas de maneira ética, de maneira responsável. Então, tem muita gente boa que faz isso, mas que não está aqui. Então, eles lamentaram bastante a gente estar com uma sala tão vazia, porque a gente precisa habitar esse meio também para trazer informação de qualidade e ética. E tem muita gente boa no mercado que não está habitando, enquanto tem outras pessoas que não são tão legais, que estão aqui e estão tendo muita mídia, né? Então é isso. Foi isso que não a é sala julgar, trouxe. até porque qualquer pessoa Não, pode falar sobre de forma qualquer alguma. tema. A gente só tem que ter cuidado com o que a gente Atenção. ouve. Em consultório mesmo a gente vê muito, né? O que é mais comum da diabetes. Ah, não pode comer fruta, não pode comer banana, não estou comendo isso. Ou eu tenho medo de comer a carne vermelha. Porque sempre qualquer informação que é isolada se torna uma verdade absoluta. Então é muito importante. Mas hoje foi isso que a gente resumiu aqui para vocês. Quis trazer todos os dias de evento. A gente vai passar aqui. Não será uma live longa, será curtinha mesmo, que a proposta é trazer esse resumo do que a gente conseguiu construir no dia. Não vai dar pra gente participar de tudo lá, porque são muitos, mas está sendo muita coisa legal. Para a área da cirurgia também está tendo salas com cursos e cursos. Da área da psicologia também está tendo curso durante o dia. Muito legal, sabe? A estrutura muito boa.
Foi muito valioso. O primeiro dia, assim, foi muito gostoso. Já deixou aquela vontade de amanhã. A gente tá extremamente cansada. Vamos agora aquele bom banho e descansar para amanhã. Mas, assim, muito feliz de que o cansaço valeu a pena, porque foi muito gostoso. E muito. é isso, gente. Amanhã vai ter mais, sexta também, trazendo. Até sexta estaremos aqui. As atualizações para vocês. Uhum. Mandem essa live para quem você acha que vai gostar de saber um pouquinho mais, para quem se interessa pelo tema de bariátrica. E se tiverem dúvida, deixem no inbox. A gente tá aqui para pode perguntar, a gente vai deixar salva, pode perguntar lá nos comentários e contem conosco, porque a gente tá aqui se especializando justamente para atender vocês com qualidade, que esse é a nossa função em qualquer que seja o atendimento. E aí a gente tem buscado cada dia mais para trazer um atendimento de saúde humanizado, com ciência, porque é muito importante ter essa base de estudos, porque a ciência ela evolui muito rápido. Amanhã a gente vai passar nos estandes, mas assim, tem muito material cirúrgico, tem muito material de tudo, material de resoluções, saem o tempo inteiro, a gente o tempo inteiro tá mudando, e aí vai estudando, e aí você vê a dose de proteína, e aí você vê não sei o que, então tudo se atualiza muito rápido, então a gente precisa estar se atualizando também para atender bem. É um prazer, um cheiro grande e ótima noite, bom descanso a todos vocês. Cheiro. Tchau, boa noite.